Olá, estamos felizes por podermos ter ou sermos úteis e termos essa oportunidade de estarmos falando com vocês pela primeira vez. Deus abençoe ricamente esse projeto, esse trabalho junto ao QG da Paz e a você em especial, meu amigo, que tem estado nesse momento junto com esses irmãos. Valorize, é o tempo de Deus para a sua vida, tempo de restauração, tempo de cura, efetivamente. E aqui estamos nós, com a palavra de Deus, e vamos abri-la. Hoje meditaremos no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 ao versículo 41. Nós temos aqui, são evangelhos sinóticos, ou seja, são evangelhos que têm palavras semelhantes, histórias semelhantes. E assim vemos em Mateus no capítulo 8, 23 a 27, Lucas no capítulo 8, do 22 até o 25, passagens semelhantes a essa, que contam a mesma história. Mas vamos ficar com o Evangelho de Marcos. Marcos 4, de 35 ao 41, nos ensina assim, nos diz assim, a palavra do Senhor Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o mar e o vento lhe obedece? Maravilha, né? Marcante para nós. Nós vamos dar o destaque aqui, então, inicialmente nós temos esse registro, Jesus acalmando a tempestade. Então nós vamos ficar com 5 P's, vendo aqui? 5 P's, ou 5 palavras, ou 5 expressões que iniciam-se com a letra P. E o que nós devemos fazer com relação a esses 5 P's que a gente falou aqui? Confiar. Nós estamos passando momentos difíceis, de pandemia, de isolamento social. Muitas vezes não temos podido estar junto com as pessoas que nós amamos por conta desse isolamento, para evitar a contaminação. É um momento de afastamento. Eclesiastes fala que tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. Hoje, momento de afastamento, mas não de Deus. Afastamento do contato, mas jamais de Deus. Então vamos lá, 5 P's. E o confiar. Primeiramente, nós temos que confiar na palavra de Deus. Olha o que Jesus ele diz logo no início, no versículo 35 para nós. Olha o que ele fala para a gente. Passemos para o outro lado. Jesus já havia dito que passariam para o outro lado. Esta é a palavra de Deus. E a nossa reação com relação a ela é confiar. Confie na palavra de Deus. Aqui nós vemos Jesus dizendo que passemos para o outro lado. Então é certo que ao adentrar naquele barquinho, Jesus com seus discípulos passariam para outra margem, chegariam ao outro lado. Então, o que nós devemos e aprendemos assim? Confiança, confiar na palavra de Deus. Um segundo ponto que nós vemos aqui também é
que eles deixaram a multidão e levaram consigo assim como estava no barco. Ou seja, Jesus ele estava no barco. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, 23, e em Lucas 8 e 22, fala que Jesus ele adentra ao barco. Ele está no barco. E o nosso segundo P, o primeiro é confiar na palavra de Deus. Primeiro P. O segundo é confiar na presença de Deus. O Senhor Jesus estava presente. O Senhor Jesus está presente. Sim, vem tempestades, vem dificuldades, vem adversidades. Hoje enfrentamos uma pandemia mundial. Adversidade, tempestade. Confiemos na presença de Jesus. Jesus está presente. É o segundo P. O terceiro P que nós podemos lançar aqui, confiar, para confiarmos, está registrado para nós no versículo 38, os outros dois P's. No 38 diz assim: e estava na popa, a popa do barco. Esse é o terceiro P. Confie na popa. A popa do barco é o local, é a parte traseira do barco, é onde está o leme. E o leme é aquele que direciona o barco, ou que conduz para qual direção haveria de ir o barco. E Jesus estava na popa, parte traseira, parte da direção. Esse é o terceiro P. O terceiro P. Permita que Jesus esteja na popa do barco da sua vida, na direção. Terceiro P é confie ao Senhor a popa do barco da sua vida, a direção. Quarto P, nesse versículo 38 também, nós temos que Jesus, ele estava dormindo. E que P é esse, irmão? É paz. Jesus estava em paz. Ali mostra a sua humanidade. Ele estava descansando. Ele estava dormindo. Ele estava em paz. Confie na paz que o Senhor pode proporcionar a você. Paz que Ele concede. No meio de uma tempestade, Jesus estava em paz, pois sabia que tudo estava sob o controle, sob o seu controle, sob o controle de Deus. Como já dissemos, e vivemos numa pandemia mundial, mas o Senhor está no controle de tudo. Então desfrute da paz, ainda que no meio da tempestade, da adversidade. Tenha paz. Tem um hino que diz assim: tenho paz no Senhor, tenho paz. Ou seja, o caminho de gozo ou de dor, tenho paz, doce paz no Senhor. O último P é confiar no poder. Olha o verso 39 quando nos diz: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha que maravilha! Confie no poder de Deus. Capítulo 18 de Lucas, verso 27, fala-nos para nós que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Confie no poder de Deus. Deus, ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Não somente na questão da pandemia que estamos passando ou vivenciando, mas na sua vida, meu amigo. Deus, ele tem o poder de transformar, acalmar a tempestade e transformá-la em grande bonança. Confie
no poder de Deus. E olha um destaque que nós temos aqui também naquele momento, também haviam outros barcos. E a tempestade foi acalmada e também trouxe benefício a outros. As bênçãos de Deus na nossa vida também são instrumento de Deus para poder abençoar a outros. Olha que maravilha. Desfrute disso. Confie a sua fé na pessoa de Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Que Deus abençoe e muito obrigado, queridos irmãos do QG da Paz, e a todos vocês, meus amigos, que estão ouvindo essa breve mensagem, essa breve meditação da palavra de Deus. Confie no Senhor Jesus. Amém.